Bom dia pessoal, tudo bem? Olha só, dia 31 de live do livro Desperte o Seu Legado, 70 dias para construir um futuro que resista ao tempo e transforma vidas. O tema de hoje, o tema desse dia 31 é: o coração orgulhoso se perde no caminho. E nós vamos falar sobre o orgulho, sobre se perder no meio do caminho, sobre não estar disposto a mudar, porque o orgulho muitas vezes nos aprisiona e o orgulho prende o nosso coração. Às vezes a gente pensa que o orgulho ele protege o nosso coração, porque eu não quero ser ferido, eu não quero confiar nas pessoas, eu não quero me entregar, eu não quero escutar o que a outra pessoa está me dizendo. Eu estou achando que eu estou me protegendo, mas na verdade não é proteção. Eu estou me afastando do meu propósito. Então, quando eu deixo o orgulho falar mais alto no meu coração, eu também estou me afastando do meu propósito. Então, se você quer descobrir o teu propósito, se você quer despertar para uma vida nova, para uma vida com significado, com algo diferente, você precisa começar a deixar de lado o seu orgulho, começar a deixar de lado esse bloqueio que muitas vezes tem no coração. Você acha que é uma proteção, mas não é uma proteção. Isso é um bloqueio que o orgulho causa e nos engana e cega os nossos olhos para viver o propósito da nossa vida. Então o coração orgulhoso se perde no meio do caminho. O título já fala por si só. Cuidado, porque da soberba precede a ruína. E nós precisamos estar atentos com o orgulho do nosso coração. E às vezes o orgulho ele é mascarado, às vezes o orgulho ele é sutil. Às vezes o orgulho ele está revestido de várias formas, com várias roupas, e a gente acaba não identificando muitas vezes. E quando a gente não identifica, a gente acaba sendo orgulhoso. A gente acaba deixando que o orgulho tome conta do nosso coração. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, um coração orgulhoso não agrada a Deus. Isso aqui é a palavra de Deus que está dizendo. Se eu tenho um coração que é orgulhoso, um coração bloqueado, um coração que acha que está se protegendo de algo, mas não confia, aquilo ali não tem agradado a Deus, não agrada o nosso Criador. Porque nós nascemos para viver o propósito, nós nascemos para ser abençoados, nós nascemos para ter a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós nascemos para receber tudo isso, nós recebemos para viver o propósito maior que Deus tem para a nossa vida. E Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você. Deus quer despertar o nosso coração, Deus quer despertar a nossa vida, transformar a nossa vida através dos nossos sentimentos, transformar os nossos sentimentos, transformar a nossa mentalidade, transformar o nosso comportamento, transformar a nossa atitude, sabe? As nossas ações. Deus deseja transformar tudo isso em nós. Só que nós precisamos deixar o orgulho de lado, nós precisamos deixar aquilo que nos prende, aquilo que nós achamos que às vezes é até proteção. Mas Deus ele fala: ei, eu não quero que você pense desse jeito, eu não gostaria que o teu coração estivesse nisso. Não deixe que o teu coração se perca no meio do caminho por conta do orgulho. E o orgulho ele vai trazer falta de perdão, o orgulho ele vai trazer falta de compromisso, o orgulho ele vai trazer julgamento dos outros. Tantas vezes nós julgamos os outros porque nós nos sentimos frustrados, nós nos sentimos decepcionados. E a decepção, o julgamento é orgulho. Então o meu coração não pode estar revestido desse orgulho. E o meu coração ele não pode tentar entender que se eu continuar dessa forma, se eu for arrogante, ou se eu achar autossuficiente, por tantas vezes eu fui autossuficiente. Por tantas vezes eu fui só autossuficiente. E esse o coração orgulhoso se perde no caminho. Eu me perdi por várias vezes porque eu tive um coração orgulhoso. Eu me perdi várias vezes no caminho porque eu acreditei que eu estava me protegendo de algo, de pessoas, porque
a minha infância tive algumas dores, eu trouxe para a vida adulta algumas brechas, algumas feridas que elas continuaram abertas. E eu manifestei tudo isso em forma de orgulho, de autossuficiência, de achar que dava conta de tudo, que eu não precisava de pessoas, que eu não precisava da ajuda de pessoas, eu não levantava a mão para pedir ajuda. E eu me perdi no meio do caminho, porque nós precisamos sim de ajuda, nós precisamos sim de pessoas, nós precisamos ouvir conselhos, nós não somos autossuficientes. E quando nós deixamos a autossuficiência tomar conta do nosso coração e da nossa vida, da nossa mente, eu estou sendo orgulhoso. E por isso nós precisamos renovar a nossa mente, renovar aqui dentro, entender qual é a palavra de Deus para a minha vida, qual que é o propósito de Deus para a minha vida. E aí eu vou diminuindo o meu orgulho, e eu vou deixando a humildade entrar, e eu vou deixando um coração mais contrito, um coração mais manso, um coração mais maleável. É a gente buscar a maturidade, buscar nos tornarmos pessoas com um coração mais contrito, com um coração mais humilde. O orgulho, tantas vezes ele me fez acreditar que eu não precisava mudar. O orgulho me fazia acreditar que você não precisa mudar, você tem razão. As outras pessoas estão erradas, as outras pessoas precisam mudar. Você não precisa mudar, você está certo. E tantas vezes essas vozes falaram dentro da minha mente e tomaram conta do meu coração. Quais são as vozes que você tem deixado entrar na sua mente? Quais são as vozes que têm coordenado o seu coração? O que você ainda carrega que isso é manifestado em forma de orgulho? Você carrega, às vezes, um passado que não foi positivo para você, mas você tem carregado, você tem trazido isso ainda para a tua vida e deixado isso se manifestar em forma de orgulho. A autossuficiência, você tem deixado a autossuficiência se manifestar em forma de orgulho na sua vida. O julgamento dos outros, achar que os outros precisam mudar, mas você não. E por muitas vezes eu pensei dessa forma. Eu acreditei que todo mundo precisava mudar, mas eu não precisava. Isso é orgulho. Que o outro precisava melhorar, mas eu não precisava. Que eu não conseguia confiar nas outras pessoas. Eu não conseguia confiar nas outras pessoas porque eu tinha dificuldade em abrir meu coração, eu tinha dificuldade em falar das minhas coisas, em falar daquilo dos meus projetos, dos meus planos. E de certo modo, isso é um julgamento. Eu estou julgando a outra pessoa, eu estou colocando na outra pessoa uma expectativa que às vezes eu não vou ser atendido. Só que o não confiar é orgulho. O julgar o outro é orgulho. O orgulho, ele é uma muralha. Ele é uma muralha. O propósito, ele é a ponte. Então, se eu ficar sempre olhando para o orgulho, vivendo como um orgulhoso, deixando que a autossuficiência, que a falta de propósito na minha vida, que uma vida sem significado tome conta do meu coração, eu não vou construir uma ponte que vai conectar com o meu propósito. Eu não vou construir uma ponte que vai fazer eu viver uma vida com mais significado, uma vida com mais sentido, uma vida mais feliz, uma vida de construção. Pelo contrário, pode ser que eu viva uma vida de portas fechadas, eu vivo uma vida que ela é disfarçada porque eu tenho deixado às vezes o orgulho tomar conta do meu coração. Então no tema de hoje, a verdade é essa: o coração orgulhoso se perde no caminho. Cuidado para o seu coração não se perder, assim como o meu se perdeu por várias vezes. E a gente tem que vigiar, porque o orgulho, ele se veste de várias roupagens, e às vezes a gente acha que nós estamos com a razão, às vezes
É difícil a gente reconhecer que eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa e eu preciso de fato mudar, e a gente deposita a expectativa no outro, a gente coloca no outro a necessidade de mudança, mas nós precisamos ser maduros o suficientes para entender que a mudança precisa partir de nós, mesmo que seja dolorosa, mesmo que demore um pouco, mesmo que seja um processo, mesmo que não seja de imediato. Não é um passe de mágica hoje você dizer assim, eu vou deixar o orgulho de lado, porque o orgulho ele persegue, e o orgulho ele se mostra de várias formas dentro da nossa mente, e nós precisamos estar atentos às vozes que nós escutamos. Se é uma voz de orgulho, se é uma voz de arrogância, se é uma voz de vaidade, se é uma voz de autossuficiência, se é uma voz de dores do passado. Quais são as vozes que nós estamos escutando, que nós estamos deixando o orgulho tomar conta do nosso coração? Esse é o ponto que nós precisamos expandir a nossa mente. Nós precisamos despertar, nós precisamos acordar. E não podemos deixar o orgulho, deixar que a gente tenha uma vida adormecida, uma vida sem significado, uma vida que parece um loop, que a gente acorda, levanta, dorme, e esse looping tem a ver com a raiz do orgulho. O orgulho enraizado ainda na gente, a gente não consegue avançar porque nós ainda estamos presos no orgulho. E o orgulho, o coração orgulhoso, ele vai se perder no meio do caminho. Ele vai se perder no meio do caminho. Porque o orgulho, ele acha que você não precisa mudar. O orgulho, ele fala pra você, você não precisa mudar, você tá certo. Não há necessidade. E nós precisamos deixar o orgulho de lado, porque a necessidade de mudança, a necessidade da mudança da nossa mente, a necessidade da mudança dos nossos comportamentos, a necessidade da mudança dos nossos sentimentos, porque o orgulho ele arrebenta com o nosso sentimento e muitas vezes a gente não consegue avançar, porque o orgulho nos traz algo ruim e ele fecha as portas. Enquanto o orgulho, olha só, escuta essa frase que eu vou dizer. Enquanto o orgulho te comanda, o seu propósito te espera. Então, se você está vivendo ainda comandado pelo seu orgulho, você ainda não está vivendo o seu propósito. Só que o seu propósito está te esperando. E hoje é tempo de despertar. Hoje é tempo de deixar de lado aquilo que nos traz um coração orgulhoso. A autossuficiência, o julgamento, um julgamento constante. Às vezes você olha as pessoas, você julga as pessoas, fala por que ele faz isso, por que ele faz aquilo. Nós precisamos olhar para dentro, ter maturidade suficiente de olhar para dentro. Quantas pessoas estendem a mão para você e você fala que você não precisa, que você não quer mostrar sua fragilidade. Eu, como era uma pessoa autossuficiente, eu não mostrava vulnerabilidade, fragilidade. Então eu sempre não aceitava ajuda, porque eu não queria me mostrar fraco. Só que eu não querer me mostrar fraco é ser orgulhoso. É ser orgulhoso. E nós precisamos sim de pessoas, nós precisamos sim. Porque todo aquele que se exalta será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. E nós precisamos humilhar o nosso coração. Primeiro, diante de Deus. Nós precisamos humilhar o nosso coração. Falar, Deus, não se afaste de mim. Deus, eu preciso da tua presença. E também levantar a mão e pedir ajuda. Levantar a mão e falar assim, Deus, eu preciso de ti, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu direcionamento. E se pessoas chegarem até você, te estendendo a mão, ou se você está caminhando por um caminho que você já não consegue mais encontrar o fim do túnel,
a direção correta. Busque ajuda de alguém. Busque ajuda de alguém. Hoje eu tenho recebido algumas mensagens durante a minha semana de pessoas me procurando. Rafa, eu tô com dificuldade assim, assado no trabalho, tô com dificuldade assim, assado no casamento, tô com dificuldade assim, assado nos meus projetos. Você pode me ajudar? Isso é uma pessoa que tem um coração ensinável, um coração onde o orgulho não toma conta, um coração onde a autossuficiência não tem espaço. Eu também peço ajuda, eu também levanto a mão e falo assim, porque eu não estou conseguindo dar mais conta. E você precisa ter as pessoas com quem você confia, que possam te ajudar, que possam estender a mão. Então não deixe que o orgulho crie essas muralhas, mas busque cada vez mais viver com propósito. Busque cada vez mais ressignificar essas dores. Busque cada vez mais tirar o orgulho do coração e construir um propósito, construir uma vida com significado, construir algo que agrada a Deus e que você viva dentro dos planos de Deus. Não deixe mais o seu propósito ficar esperando. Hoje é tempo de despertar. Hoje é tempo da gente acordar para algo novo, para manifestar a vontade de Deus na nossa vida. Então não deixamos que o orgulho comande as nossas vidas, porque o nosso propósito está ali esperando. As bênçãos de Deus estão ali esperando. A palavra de Deus diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Está em Tiago 4:6. Ele concede graça a mim e a você se a gente tiver um coração humilde. E para isso nós precisamos deixar o orgulho de lado. O orgulho fecha as portas. A humildade abre caminhos para Deus e para as pessoas. Às vezes as pessoas não estão te acessando também porque você se fecha no seu orgulho. Você se fecha muitas vezes na sua arrogância, assim como eu me fechei por muitos anos, na minha arrogância, na minha soberba, na minha vaidade, na minha autossuficiência. Só que eu tive que deixar tudo isso para trás. E para deixar tudo para trás eu precisei despertar, eu precisei ser maduro, eu precisei renovar a minha mente e despertar a maturidade de um homem, para que de fato eu pudesse deixar para trás tudo isso que me afastava de Deus e das pessoas. E eu achando que eu era humilde, e eu achando que eu não era orgulhoso, e eu achando que não, eu só estou fazendo o meu, só estou fazendo a minha parte. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. E é tempo de despertar para o novo. É tempo da gente viver mais aquilo que Deus tem para a nossa vida. É tempo de ter um coração mais humilde. É tempo de procurar ajuda. É tempo de estender a mão. É tempo de derrubar essas muralhas do orgulho. E ter um coração humilde onde a gente busque ajuda, onde a gente estenda a mão para outra pessoa, onde a gente viva uma vida com mais significado. O orgulho, ele não protege o seu coração. Ele só te afasta do seu propósito. A gente está pensando que o orgulho está nos protegendo, não está. Você não precisa. Você não precisa de armadura, você não precisa. Você não precisa de toda essa armadura. E a gente pensa que o orgulho é uma proteção. A vaidade é uma proteção. A autossuficiência é uma proteção. Só que ele é manifestado através do orgulho. E se eu continuo vivendo isso, eu preciso falar isso para mim mesmo. Eu, Rafa Lago, eu preciso falar isso para mim mesmo todos os dias. Para que o orgulho não tome conta do meu coração. Para que a autossuficiência não tome conta do meu coração.
para que eu acredite que eu preciso mudar mesmo, que eu preciso amadurecer. Porque o orgulho às vezes me cega e fala assim, não, você não precisa mudar isso. O outro está errado, mas eu preciso me humilhar, eu preciso ter o coração humilde, eu preciso reconhecer às vezes o meu orgulho e falar assim, ó, você orgulho, fica de lado porque eu estou construindo o meu propósito. Então que você hoje desperte para isso, deixe o teu orgulho de lado e comece a viver o seu propósito. Deixe o orgulho de lado e comece a viver as respostas de Deus para a sua vida. E sabe, além disso, escuta isso que eu vou falar para você, você é resposta. Você é resposta de Deus. A sua vida é resposta. A sua paternidade, a sua maternidade, a sua amizade. Você é resposta. E nós temos que acreditar nisso. Eu sou resposta de Deus. E Deus, Ele tem buscado responder você a cada dia. E Ele tenta dizer para você, não deixe o teu propósito esperando, porque você está sendo comandado pelo orgulho. Você não é dúvida. Você não é incerteza. Você não é uma falta de decisão. Você é a resposta. E nós precisamos acreditar nisso. Porque quando nós estamos sendo guiados por Deus, quando nós estamos aprendendo, e nós temos um coração humilde, um coração contrito, um coração onde a graça de Deus está tomando conta, eu preciso acreditar que eu tenho as respostas aqui dentro do meu coração e eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Eu preciso deixar o orgulho de lado, eu preciso deixar as minhas dores de lado, eu preciso me curar, eu preciso aprofundar o meu coração no Espírito Santo e deixar que Ele cure todas as minhas feridas, porque as feridas não curadas, elas viram orgulho. As feridas enraizadas, elas viram bloqueios, elas viram, parece que é uma proteção, mas não é, é o orgulho. E tantas vezes a gente não deixa que Deus faça a diferença na nossa vida porque nós estamos tentando nos proteger com o nosso orgulho, tentando achar que nós somos melhores e que o outro precisa mudar. Vamos parar com isso, ter maturidade. Eu preciso ser autorresponsável, eu preciso mudar, porque quando eu mudo, tudo muda, e quando eu decido mudar, eu começo a deixar o orgulho de lado. Decida mudar, faça isso por você, pela sua casa, pela sua família. Decida deixar o orgulho de lado. Você vai ser resposta para a tua casa, você vai ser resposta para a sua família, você vai ser resposta de oração de outra pessoa. Você vai ser resposta. Nós precisamos deixar aquilo que nos afasta do nosso propósito, que nos afasta de Deus de lado, e buscar ser essa resposta para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que nos rodeiam. Não deixe que o orgulho trave o teu coração. Não deixe que o orgulho bloqueie o teu coração e atrapalhe as suas emoções. Porque o título de hoje ele diz: o coração orgulhoso se perde no caminho. E eu estou dizendo isso aqui porque eu já me perdi várias vezes no caminho. E o propósito da minha vida é que eu alerte tudo aquilo que eu passei, demorei tempos para entender. Que pessoas não precisam demorar todo o tempo que eu demorei para isso. E eu, por muitas vezes, eu me perdi no meio do caminho porque eu tinha um orgulho enraizado no meu coração. A arrogância, a autossuficiência, o julgamento. E eu fui criando maturidade na minha mente e transformado pelo Espírito Santo e fui deixando
cada vez mais de lado. Só que ainda eu me pego com alguns pensamentos na mentalidade, às vezes querendo ser autossuficiente, querendo não deixar que as opiniões dos outros, que os conselhos dos outros entrem no meu coração. Cuidado, cuidado, nós precisamos lançar fora a vaidade, a arrogância, a soberba. A gente precisa se aproximar de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele quem vai dar a direção para você. Ele quem vai promover o teu propósito. Ele que vai derrubar esses muros e fazer com que você construa pontes que conectam a sua vida, a vida da sua casa, a vida da sua família com o propósito que Deus tem para vocês. Então não deixe mais o seu propósito esperando, porque você está sendo comandado pelo seu orgulho. Não se deixe ser comandado pelo seu orgulho. Vá de encontro com o seu propósito, com aquilo que Deus deseja para você, para sua casa, para sua família. E hoje, como exercício prático, aqui, levanta a sua mão e procure alguém que você admire com sabedoria e fala assim: ei, eu estou precisando de ajuda. Eu não sei como lidar com essa situação aqui na minha vida. Peça um conselho. Pedir um conselho a alguém é você começar a quebrar as correntes do orgulho que há no seu coração. Como assim? Eu preciso de ajuda? Preciso de ajuda. Quando eu sou vulnerável e eu falo que eu preciso de ajuda, eu começo a quebrar as correntes do orgulho. Então quebre as correntes do orgulho. Procure ajuda. Faça uma tarefa nessa semana. Liste as pessoas que você admira, que você gosta, que você pediria um conselho, e mande uma mensagem pelo WhatsApp. Fala: olha, eu precisava falar com você, eu estou com esse tipo de dificuldade, você consegue me dar uma direção, me dar um direcionamento aqui para que eu entenda como eu posso resolver isso? Peça ajuda. Não tente levar tudo sozinho e ser autossuficiente. Peça ajuda. E não deixe que o seu coração, que o orgulho que muitas vezes toma conta do nosso coração, feche as portas. Mas abre os caminhos com a humildade. E eu tenho certeza que Deus, Ele estará muito feliz com você e com essa decisão. Então que Deus abençoe o seu dia. E eu queria fazer uma oração final aqui para a gente finalizar a nossa live e pedir para que Deus quebre todas as correntes do orgulho que há no nosso coração, para que a gente não se perca no meio do caminho. E que a gente de fato busque sabedoria e conselhos para que a gente construa pontes que vão conectar a nossa vida com o nosso propósito. Querido Deus, meu Senhor, eu quero te entregar, Pai, a minha vida, o meu coração, nesse dia. Que o Senhor tome conta, Senhor, dos meus pensamentos, sentimentos, que eu renove, Senhor, a minha mente, renove o meu coração, renove, Senhor, os meus pensamentos, e que esses pensamentos sejam pensamentos de propósito, pensamentos de crescimento, pensamentos de quebrar o orgulho, Senhor. Que se de fato eu preciso, Senhor, levantar a mão e pedir ajuda aqui no dia de hoje ou nessa semana, Senhor, eu possa fazer isso algumas vezes. Pedir ajuda, Senhor, para outras pessoas, diante de Ti também, da Sua presença, me quebrantar, Senhor. E dizer que o Senhor é o Deus que me instrui, que me dá o caminho, e que eu quero sim ter um coração manso, um coração humilde, um coração que não se perde no meio do caminho, Pai. Que a autossuficiência, que o orgulho, que a vaidade, que a arrogância não tome conta, Senhor, do meu coração, mas que no lugar de tudo isso entre a Tua paz, o Teu amor, a Sua restauração, Senhor. Restaura os nossos corações, cura, Senhor, as nossas feridas, porque o orgulho muitas vezes vem das nossas feridas, Senhor, as feridas que ainda estão abertas, feridas ainda não cicatrizadas 100%, e isso são dores que nós trazemos, Senhor, ao longo da nossa trajetória, da nossa vida, e essas dores vão se manifestando em forma de orgulho, Senhor, de coração fechado. Então que o Senhor abençoe, Senhor, o nosso dia,
Abra o nosso coração. Tire de nós, Senhor, toda a imaturidade e que a gente de fato entenda que nós podemos sim deixar de lado o orgulho, viver o nosso propósito, viver uma vida com significado. Que a gente não espere mais, Senhor. Não espere mais para deixar o orgulho de lado e viver o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Que a gente seja cada dia mais resposta, Senhor. Resposta na nossa casa, resposta na nossa vida. A gente seja resposta na vida de outras pessoas, Pai. E que a gente cumpra o propósito que o Senhor tem para nós, Senhor, nesta vida. Que o Teu Espírito Santo nos guie, nos direcione e nos dê sabedoria, Senhor, para identificar o orgulho que há no nosso coração. E que a gente transforme seu orgulho em humildade, em ressignificação, em mudança, Senhor, em despertar para algo novo para a nossa vida, Senhor. E que todos que estão à nossa volta ganhem com isso. Eu peço a sua bênção, Senhor, nesse dia. E que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, Senhor, o seu poder. E que o nosso coração seja humilde, manso, assim como o teu é, Jesus. E que a gente se aproxime cada vez mais do Senhor. Eu peço a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o seu dia, que você de fato possa identificar o que é orgulho e o que tem te afastado do plano que Deus tem para você, tem para a sua vida. Que seja uma semana iluminada, que o Espírito Santo faça parte de cada momento do seu dia. Que você seja a resposta, que você seja a resposta para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Que é a hora de despertar para viver algo maior que Deus tem preparado para mim e para você. Tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe.